Meus amados, celebramos este terceiro domingo do tempo comum, início da primeira parte do tempo comum, deste ano litúrgico, que é o ano B de 2021. Iniciou o ano passado, final do ano passado, e se estenderá até o final deste ano, na festa de Cristo Rei. Tempo comum é o tempo da aprendizagem, do discipulado. Vamos ouvir muito isto. É um tempo em que nós não temos nada de extraordinário. Atenção toda voltada para Jesus, porque é com Ele que nós vamos aprender. Nos tornamos discípulos de Jesus. O evangelho que nós ouvimos de São Marcos parece ser uma continuidade do evangelho do domingo que passou, mas tem algumas diferenças. Contudo, o importante é entender que a mensagem é a mensagem do início da missão de Jesus. Nós vimos no domingo que passou que João Batista, ele aponta para Jesus e diz aos seus discípulos, que depois se tornaram discípulos de Jesus. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. E com esta apresentação de João Batista, nós conhecemos quem é Jesus, na representação da imagem do Cordeiro. E também descobrimos quem é Jesus pelas palavras de André. André que vai ter com Jesus, permanecer com Jesus. Depois procura o seu irmão Simão Pedro e diz: encontramos o Messias. O domingo que passou foi o domingo para irmos descobrindo quem é Jesus, a partir do nosso olhar de fé e a partir do contexto da sua missão. Hoje, nós temos João Batista preso e sabemos pelo Evangelho que João Batista não sai mais da prisão. Ele será martirizado. João Batista reconhece o fim da sua missão e, apontando para Jesus, é como se ele estivesse dizendo: agora a missão continua com Jesus, com Ele. E temos isto hoje neste evangelho. Jesus inicia a sua missão. E o interessante, olhando para Jesus, é que ele inicia a sua missão num lugar muito simples, que é a Galileia. E numa região muito simples da Galileia, que é as margens do mar da Galileia ou mar Tiberíades. Jesus escolheu este lugar. Tem toda uma compreensão teológica, catequética. Jesus escolheu esse lugar. E as palavras de Jesus, a primeira pregação de Jesus, ela também traz palavras muito simples. Jesus vai dizer: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus utiliza de palavras simples, de tal forma que nós a compreendemos com muita facilidade. Compreendemos no pensamento, compreendemos e acolhemos no coração. É uma palavra que fala com facilidade ao nosso pensamento e uma palavra que chega forte ao nosso coração. E nós vamos perceber que Jesus utiliza
de muita simplicidade e também da realidade do seu povo para evangelizar, para anunciar o Evangelho. A primeira palavra de Jesus, ou a primeira pregação de Jesus, ele diz: o tempo já se completou. Como poderíamos entender, o tempo já se completou? Eu penso que o tempo já se completou é o mesmo que dizer: o tempo é agora. É agora. Não há mais o que esperar, não há mais por que demorar. O tempo é agora. Precisamos acolher o reino de Deus agora. Precisamos acolher o Evangelho agora. E é uma decisão que vai exigir de nós uma postura. Aí nós vamos percebendo que depois destas palavras, Jesus, ele passa à beira do mar da Galileia e começa a chamar os seus primeiros discípulos. E ele chama estes discípulos que eram pescadores, homens do mar, homens simples, homens que não tinham uma convivência religiosa, porque passavam a maior parte do tempo no mar. Estes que Jesus escolhe. E nós ficamos perguntando: por que Jesus escolhe estes? Poderia ter escolhido outros. Poderia ter iniciado a sua missão em alguma outra região. Poderia ter iniciado com outras pessoas. Mas por que estes? Vamos entender isso em uma outra passagem de um outro evangelho, quando Jesus, ele louva ao Pai. Ele diz: eu te louvo, ó Pai do céu, porque escondestes estas coisas aos grandes e sábios e as revelastes aos pequeninos. Talvez a compreensão de Jesus fosse esta: é mais fácil começar com aqueles que têm o coração simples. Talvez a acolhida daquilo que Jesus tinha como proposta precisaria começar por ali, por aquelas pessoas, para chegar até nós, para chegar a todas as outras pessoas. Jesus chama estas pessoas, são pescadores, e Jesus diz a elas: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Jesus não exige nada que não esteja ao alcance deles e não faz nenhuma promessa grandiosa. Ele pega estes pescadores, contexto da sua vida, e diz: segue-me e eu farei de vós pescadores. É a linguagem que eles entendiam. Eles eram pescadores, eram homens do mar. Segue-me e a partir de agora, assim como vocês pescam peixe, vocês irão pescar homens, pessoas. Fácil de entender o chamado. Não foi um chamado complicado. Fácil de entendê-lo. E os primeiros chamados por Jesus deixam tudo, deixam os seus afazeres, o seu trabalho, deixam as redes e entram no caminho do seguimento. No caminho do seguimento. Jesus, ele não quer de nós aquilo que nós não podemos oferecer.
Jesus, ele não nos faz nenhuma promessa a não ser a cruz. Seguir Jesus nesta disposição, ouvindo a sua voz, compreendendo o que Jesus deseja, olhando para frente, sabemos que no seguimento de Jesus estará sempre à nossa espera a cruz. Lógico que a cruz não anula todo o processo do seguimento, que tem também suas alegrias, suas vitórias, suas conquistas, porque Jesus não era um homem que anunciava a cruz. Ele colocava a cruz como algo muito consciente, como sinal de todas as dificuldades, adversidades e desafios do seguimento. Mas Jesus falava de coisas boas. Ele falava de uma vida feliz, deixando tudo aquilo que nos impede de ser feliz. Com Ele nós aprendemos o que acolher para ser feliz. Desta forma, olhando para este Evangelho, dentro do contexto do início do tempo comum, então nós pensamos, Jesus nos chama eu, chama você, e onde Ele nos chama? Ele nos chama na nossa Galileia. Ele nos chama naquilo que nós temos de mais simples. Ele nos chama naquilo que nós temos como capacidade. Ele não pede mais do que temos para oferecer, como Ele não pediu para aqueles homens. Eu farei de vocês pescadores de homens. Ele não tira aqueles homens do contexto simples, não os tira, mas Ele dá algo além. E assim também para nós. Ele nos diz, segue-me, nos acolhe assim como somos, mas Ele vai nos preparando, vai nos dando condições de poder oferecer mais. Hoje eu ofereço isso, mas eu posso oferecer mais. E a grandiosidade de Jesus é justamente essa: descobrir em nós os nossos potenciais. A grandeza de Jesus está nisto. Ele não vê ninguém como incapaz. Ele não vê nenhuma pessoa e diz, esta não serve. Pelo contrário, Ele vê o que cada um tem de potencial. A grande verdade está no que nós vimos, naqueles que Ele chamou. E a grande verdade está que aqueles que Ele chamou se tornaram apóstolos, santos, grandes missionários, dando continuidade à missão de Jesus, se tornaram também as colunas da nossa igreja. Jesus pode fazer isso com todos nós, com cada um. Basta dizermos sim, basta acolhermos o seu chamado de conversão. Tem toda uma pedagogia de Jesus. Primeiro converter, acolher o reino de Deus e acolher o Evangelho. Condições fundamentais para o seguimento. Depois, deixar as redes, deixar tudo. Esse deixar tudo tem um significado de que sempre haverá alguma coisa a ser deixada se queremos seguir Jesus. Nunca será possível conciliar tudo. Dizer, eu sigo Jesus, mas continuo com as minhas coisas. Se não tivermos a compreensão de que sempre haverá algo a ser deixado, nós vamos deixar Jesus nas nossas coisas, no que temos,
as nossas responsabilidades, os nossos compromissos com a vida, com tudo aquilo que nos envolve, sempre haverá algo a ser deixado. Se eu não estiver disposto a isso, eu vou deixar Jesus. É aquela compreensão que nós ouvimos muito falar: deixar Jesus em segundo lugar. Se não houver a disposição de deixar outras coisas por Jesus, podemos correr o risco de deixarmos Jesus em segundo lugar. E Ele não quer isto. Fica claro no evangelho que nós ouvimos. Eles deixaram tudo para poder seguir Jesus. Pensemos um pouco nisso. Pensemos em direção da nossa vida comunitária, como igreja, o que Jesus nos chama e o que nós podemos oferecer para Jesus e permitir que Ele nos ajude a desenvolver os nossos potenciais dentro da vida de comunidade, da nossa eclesiologia. E também pensemos isso na vida pessoal, nossa vida pessoal, o quanto Jesus, desejoso de que nós estejamos com Ele no caminho, quer transformar as nossas vidas.